Você já imaginou ser tentado pelo próprio diabo no meio do deserto, sem comida e completamente sozinho? Não, pois foi exatamente isso que Jesus enfrentou. Logo após ser batizado por João Batista, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para um propósito muito específico: ser provado. E essa história, pessoal, é uma das mais poderosas da Bíblia e está lá em Mateus, capítulo 4. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus estava, compreensivelmente, com muita fome. Foi nesse momento de extrema fraqueza física que o tentador, o diabo, se aproximou. Ele não veio com chifres e um tridente. Não, ele veio com palavras astutas, com propostas que pareciam até razoáveis à primeira vista. A primeira tentação foi direta e atacou a necessidade mais básica de Jesus naquele momento: a fome. O diabo disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Pensem comigo, que tentação inteligente. Jesus tinha o poder para fazer isso. Sem dúvida, seria tão fácil. Mas a resposta de Jesus foi genial e reveladora. Ele citou as Escrituras dizendo: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Com isso, Jesus mostrou que a obediência e a nutrição espiritual são mais importantes que a satisfação física imediata. Ele não usaria seu poder divino para benefício próprio, para fugir do plano de Deus. Mas o diabo não desistiu. Para a segunda tentação, ele levou Jesus até a cidade santa, Jerusalém, e o colocou no ponto mais alto do templo. E então ele usou a própria Escritura contra Jesus, uma tática muito sorrateira. Ele disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Ele estava citando o Salmo 91. O diabo estava desafiando Jesus a fazer um espetáculo, a testar a proteção de Deus de forma arrogante. Mas Jesus, mais uma vez, respondeu com a sabedoria das Escrituras. Ele disse: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Jesus nos ensina aqui uma lição valiosa sobre a fé. Fé não é testar a Deus, não é exigir provas milagrosas. Fé é confiar em Deus, mesmo quando não vemos a mão dele agindo de forma espetacular. É uma confiança silenciosa e firme. Ainda sem sucesso, o diabo partiu para sua última e mais ousada cartada. Ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Imagine a cena: todo o poder, toda a glória, toda a riqueza do mundo aos pés de Jesus. E a proposta do diabo foi direta: "Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar." Essa era a tentação do poder e da glória mundana. O diabo estava oferecendo um atalho. Jesus veio para ser rei, mas através do caminho da cruz, do sofrimento e do sacrifício. O diabo ofereceu o mesmo resultado, mas por um caminho fácil: um simples ato de adoração a ele. Essa foi a gota d'água. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de autoridade. Ele disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Com essa declaração final, Jesus expôs a raiz de toda tentação: a idolatria, a troca da adoração ao verdadeiro Deus por qualquer outra coisa. Ele reafirmou a soberania absoluta de Deus. E nesse momento, o diabo o deixou. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Essa história no deserto não é apenas um relato histórico. Ela é um manual de como nós podemos enfrentar as tentações em nossas próprias vidas. Primeiro, usar a palavra de Deus como nossa arma. Segundo, entender que a obediência é mais importante que o conforto. E terceiro, saber que a nossa adoração pertence somente a Deus. A vitória de Jesus no deserto foi a primeira grande vitória de sua missão.
mostrando que ele era o Filho de Deus perfeito e sem pecado, capaz de ser o nosso Salvador. Gostou de conhecer mais a fundo essa passagem incrível? Se essa reflexão tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.